Vamos dar início à gravação da segunda parte do livro de Rosa Luxemburgo, Reforma ou Revolução. Essa segunda parte, ela abre o capítulo 1, discutindo a respeito do desenvolvimento econômico e o socialismo. Como nas partes anteriores, o alvo da polêmica de Rosa Luxemburgo é Bernstein, que, de acordo com sua leitura, se afasta progressivamente dos referenciais básicos do marxismo e, com isso, legitima a sociedade burguesa. Vejamos como, neste curto capítulo que abre a segunda parte, Rosa coloca mais elementos de sua polêmica com Bernstein. Ela principia observando que a maior conquista da luta de classes proletária em seu desenvolvimento foi a descoberta do ponto de partida para a realização do socialismo. Descoberta esta que vai encontrar nas relações econômicas as razões para que seja necessária a superação da sociedade capitalista. Portanto, ao desvendar a estrutura da sociedade capitalista e a impossibilidade da sociedade capitalista fornecer à grande massa da humanidade condições verdadeiramente humanas de existência, no sentido de se apropriar-se da riqueza social produzida, a crítica marxiana colocou também as bases para a necessidade da luta pelo socialismo. Com isso, observa Rosa, o socialismo passou de um ideal que esteve presente no transcurso da história da humanidade para se transformar em uma necessidade histórica presente, em uma necessidade real. No entanto, segundo Rosa, Bernstein contesta a existência dos pressupostos marxianos. Lembremos que, para Bernstein, o capitalismo que existia na transição do século XIX para o século XX não era mais o mesmo capitalismo que Marx e Engels haviam analisado nas primeiras décadas do século XIX. Daí que Bernstein vai aportar uma nova leitura sobre os caminhos que poderiam conduzir ao socialismo. Dentre eles, a de que a luta de classes propriamente dita, como foi vista por Marx e Engels, havia deixado de ter a pertinência necessária, uma vez que era possível se conquistar o socialismo ou avançar em direção ao socialismo através da luta sindical e parlamentar. Daí que Rosa está colocando que Bernstein contesta a existência dos pressupostos econômicos apontados por Marx e, portanto, os desdobramentos necessários resultantes daquela postura inicial apresentada por Marx e por Engels. E isto opera no interior do pensamento de Bernstein na medida em que, ao olhar para a constituição das sociedades por ações, ele imagina ou visualiza que a classe capitalista ela está se expandindo e, portanto, a sociedade estava em vias de criar pequenos capitalistas e não individualidades despossuídas das condições de apropriação da riqueza social. Bernstein, observa Rosa, tem uma leitura totalmente equivocada do que é a sociedade por ações, ou então aquele capitalismo no qual começavam a proliferar os acionistas. Para Rosa, isso não significa que aumentou o número dos capitalistas, e sim que o capital estava se concentrando cada vez mais. Já não era mais aquele capitalismo de um só capitalista, mas o capitalismo
onde a propriedade capitalista se havia concentrado e que as ações nada mais eram do que um caminho para viabilizar esta concentração dos capitais. Observará Rosa. Mas o que significa, do ponto de vista econômico, a disseminação cada vez maior das sociedades anônimas? Responde ela. Significa a socialização progressiva da produção na sua forma capitalista, ou seja, não apenas a socialização da grande produção, mas também a da produção média e pequena, algo que não contradiz de maneira nenhuma a teoria de Marx, mas a confirma, na medida em que Marx havia, em suas análises, apontado para a tendência cada vez maior de concentração dos capitais. Análise esta reforçada por Engels nos seus estudos de maturidade, sobretudo porque Engels já conseguia visualizar o capitalismo dos monopólios, ali por volta do final do século XIX. Em que consiste o fenômeno econômico da criação das sociedades anônimas? Pergunta também Rosa. Responde ela, por um lado, na unificação de muitas pequenas posses de dinheiro em um capital de produção, em uma unidade econômica, por outro lado, entre a separação e a produção da propriedade do capital, ou seja, numa dupla superação do modo de produção capitalista, sempre em bases capitalistas. Por outras palavras, o capitalismo se transforma, mas ele continua sendo capitalismo, só que aquilo que antes eram capitais pulverizados vão se tornando cada vez mais capitais centralizados, que vai ser uma das características da fase monopólica do capitalismo. Agora, prossegue ela, um empreendimento capitalista não corresponde a um proprietário do capital, como era o caso anteriormente, mas a todo um número, uma quantidade sempre crescente de proprietários do capital, de modo que o conceito econômico de capitalista não mais corresponde ao ser humano individualizado, que o capitalista de hoje é uma pessoa coletiva, composto de centenas e até mesmo de milhares de pessoas, que no quadro da economia capitalista, a categoria de capitalista tornou-se ela própria social, que ela foi socializada. Ou seja, socializada no sentido de que passa a haver um grande capital, e não capitalistas pulverizados. Neste sentido, Rosa está procurando demonstrar que não se está constituindo uma sociedade de pequenos capitalistas, e sim que se está caminhando para uma concentração cada vez maior dos capitais, que vai contrapor cada capital não mais sob a forma de pequeno proprietário, e sim sob a forma de trusts ou então de economia cartelizada. Bernstein, prossegue Rosa, vê de maneira inversa os fenômenos das sociedades por ação como uma pulverização e não como uma concentração do capital. Ali onde Marx enxerga a superação da propriedade do capital, ele vê a disseminação da propriedade do capital. E isto porque, por capitalista, Bernstein não entende uma categoria de produção, mas do direito de propriedade. Ele entende não uma unidade econômica, mas sim uma unidade político-fiscal, ou seja, jurídica. E, por fim, por capital, ele não entende um todo produtivo, portanto, determinadas relações sociais de produção, mas tão somente uma simples posse da riqueza financeira. Neste sentido, ele não vê a fundição de 12.300 pessoas, por exemplo, em uma, mas sim
a existência de 12.300 capitalistas. Dentro desta perspectiva, todo o mundo está repleto de capitalistas para Bernstein. Ao fazer isto, observa Rosa, Bernstein adentra não ao terreno do marxismo, e sim ao terreno da economia vulgar. Não a teoria do valor, e sim a teoria do valor-utilidade. O erro da economia vulgar em Bernstein, observa ela, é simples terreno teórico para uma vulgarização do socialismo. Ao levar o conceito de capitalista das relações de produção para as relações de propriedade, e ao falar de seres humanos em vez de empreendedores, ele também leva a questão do socialismo, do domínio da produção, para o domínio das relações de riqueza, da relação entre capital e trabalho, para a relação entre rico e pobre. Com isto, Bernstein retorna a certos pressupostos que, inicialmente, nortearam as primeiras concepções socialistas. No entanto, observará Rosa, nos primeiros socialistas, este equívoco era justificável, mas já não se justifica mais naquele estágio do capitalismo no qual Bernstein já tem diante de si amadurecidas as contradições do capitalismo e mesmo a compreensão da estrutura mais global do capitalismo. Diz Rosa, Weiting, portanto, um dos personagens daquela fase de constituição do pensamento socialista, Weiting, com o seu instinto proletário correto, reconheceu nessa oposição entre pobre e rico as oposições de classes em forma primitiva e queria torná-las uma alavanca do movimento socialista. Já Bernstein, inversamente, vê na transformação dos pobres em ricos, isto é, no obscurecimento da oposição de classes, ou seja, no processo pequeno burguês, as possibilidades do socialismo. Rosa relembra também a distância que há entre as correntes branquistas dos primeiros tempos do movimento socialista e a posição de Bernstein. Diz ela, os branquistas, na qualidade de uma orientação socialista e revolucionária, pressupunham a realização econômica do socialismo como evidente e, sobre ela, fundamentavam as perspectivas da revolução violenta até por parte de uma pequena minoria. Já Bernstein, inversamente, deduz da insuficiência numérica da maioria do povo, uma vez que a maioria está se transformando em capitalistas, consequentemente o proletariado estaria diminuindo. Já Bernstein, inversamente, deduz da insuficiência numérica da maioria do povo a favor do socialismo a improbabilidade econômica do próprio socialismo. Já a social-democracia, portanto, o partido revolucionário, vê de outra maneira a questão. A social-democracia tampouco deriva seu objetivo final da violência por parte de uma minoria vencedora, ou seja, não é a minoria que vai fazer a transformação social necessária. A social-democracia não deriva seu objetivo final da violência estabelecida por parte de uma minoria vencedora, nem da superioridade numérica da maioria. Ou seja, não basta ter uma quantidade imensa de proletários, mas sim da necessidade econômica e da compreensão desta necessidade, que levaria à superação do capitalismo pela massa do povo e que se expressa, sobretudo, na anarquia capitalista. Por outras palavras, não basta ter nem a disposição da minoria, nem a superioridade numérica. É necessário que ambas estejam
ancoradas em uma consciência de classe capaz de compreender as contradições internas da sociedade burguesa e também a anarquia que reina na sociedade burguesa e a impossibilidade desta sociedade aportar melhorias do ponto de vista verdadeiramente humano para o conjunto da humanidade. Isto é extremamente importante. Não basta ter, por exemplo, individualidades dispostas a votar. É necessário que elas estejam dotadas da devida consciência de classe. E este é um dos papéis do partido, desenvolver a consciência de classe junto aos trabalhadores. Caso o partido não faça isto, a tendência é que a grande massa dos trabalhadores fique susceptível, por exemplo, às chamadas fake news, ou então aos discursos feitos pelos seus pastores evangélicos nos respectivos templos. Basta se falar alguma coisa contra uma determinada nação que imediatamente vai se considerar aquela fala como um atentado contra a humanidade, quando, na verdade, o atentado contra a humanidade é naquele momento em que se pratica o massacre de seres humanos, seja de um lado, seja de outro. No que diz respeito à anarquia da economia capitalista em Bernstein, ela não é tão grave assim, ou mesmo não existe. Existem formas específicas de anarquia para Bernstein, na economia capitalista, assim como formas de crises no interior da sociedade capitalista. Dirá Rosa. No que diz respeito à anarquia na economia capitalista, Bernstein nega as grandes crises gerais, ainda que não negue as parciais e nacionais. Desse modo, coloca em questão a existência de muita anarquia, ao mesmo tempo que concede a existência de um pouco dela, ou seja, concorda com a existência de um pouco de anarquia na economia capitalista. Se Bernstein concede um pouco de anarquia, prossegue Rosa, então o próprio mecanismo da economia mercantil encarrega-se de elevá-la a níveis monstruosos até o colapso. Ou seja, estas anarquias pontuais da economia capitalista só tendem a se agravar. Se, porém, Bernstein espera, com a conservação simultânea da produção de mercadorias, também grandemente dissolver aquele pouco de anarquia em ordem e harmonia, então ele sucumbe a um erro fundamental da economia vulgar burguesa, ao enxergar o modo de troca como independente do modo de produção. Por outras palavras, Bernstein está distante de compreender as determinações imanentes da sociedade capitalista e como as crises são inevitáveis no interior da sociedade capitalista e também como o agravamento das crises é algo inerente ao próprio desenvolvimento da sociedade capitalista. Para Rosa, Bernstein, com seus argumentos, se afasta progressivamente da teoria do valor-trabalho desenvolvida por Marx. Bernstein explica que a lei do valor-trabalho de Marx não era mais do que uma abstração, ou seja, não era mais do que o fruto de uma determinada imagem do pensamento. No entanto, Bernstein esqueceu que a abstração em Marx não é uma invenção, mas uma descoberta, que ela não existe na cabeça de Marx, mas na economia mercantil. Ela não tem uma existência imaginada, e sim uma existência social real. O trabalho humano abstrato descoberto por Marx, ou seja, a teoria do tempo de trabalho socialmente necessário e a geração do valor, nada mais é do que o dinheiro, ou seja, o dinheiro seria o representante ideal destas relações ou do valor. O dinheiro seria a representação no plano do pensamento daquilo que uma mercadoria tem materializada de valor dentro dela. Voltemos aqui à passagem de Rosa.
Bernstein esqueceu que a abstração de Marx não é uma invenção, mas uma descoberta, que ela não existe na cabeça de Marx, mas na economia mercantil. Não tem uma existência imaginada, porém, uma existência social real. O trabalho humano abstrato descoberto por Marx nada mais é do que o dinheiro. O dinheiro como representante universal para a troca das mercadorias. E esta é exatamente uma das mais geniais descobertas econômicas de Marx, uma vez que para toda a economia burguesa anterior permanecia a essência mística do dinheiro, ou seja, não se havia desvendado efetivamente o que é o dinheiro no interior das trocas mercantis. Bernstein, neste sentido, ao abandonar a teoria do valor, perdeu inteiramente a compreensão da teoria de Marx, sobretudo porque, sem a teoria do valor de Marx, toda a possibilidade de compreender a economia capitalista se torna inviável. Sem a compreensão da essência da mercadoria e de sua troca, toda a sociedade capitalista e os seus nexos permanecem um segredo, ou seja, tombam no misticismo, na incompreensão, na nebulosidade. Marx conseguiu desvendar, observa Rosa, a chave mágica que escondia o que é efetivamente a sociedade capitalista. E fez isto ao investigar cientificamente a economia capitalista como um fenômeno histórico e ver na sociedade capitalista uma sociedade que não estava ali para viver eternamente. Uma sociedade que, assim como nos modos de produção anteriores, estava na sua estrutura, poderia ser superada historicamente pelo movimento operário. Bernstein desconsidera todas estas análises de Marx, e ao fazer isto, ele acaba eternizando a sociedade capitalista. Para em Bernstein, observará a Rosa, fica ausente uma análise científica da sociedade burguesa. E se ele não tem uma análise científica da sociedade burguesa, não tem também como Bernstein sedimentar cientificamente a necessidade do socialismo. Portanto, o que Bernstein faz, no limite, é ver em Marx, ou na teoria de Marx, apenas um utopismo. E esse utopismo, identificado por Bernstein, ele se amplia tanto no interior da sua teoria, na medida em que, a cada passo, ele se distancia de compreender a estrutura econômica do capitalismo e ver como essa estrutura econômica do capitalismo prepara bases necessárias para o desenvolvimento e o progresso do socialismo. Com estes elementos, Rosa encerra a discussão deste primeiro capítulo da parte 2 do seu livro Reforma ou Revolução. Capítulo este que tem por título geral o desenvolvimento econômico e o socialismo. Espero que tenham gostado da discussão. Como sempre, encaminhe suas considerações positivas ou negativas, que de nossa parte continuaremos aqui resgatando, sobretudo, os textos clássicos para aqueles que têm interesse em adquirir elementos para compreender o mundo contemporâneo. Até uma próxima.